Então, esse tema é um tema, e aí contando um pouquinho da história, me apresentando, né, como o Guilherme já comentou, eu tenho formação, minha história de vida é como advogado, eu tenho pós-graduação em Direito, mas também em áreas de negócios, especialmente no ambiente financeiro. Durante toda a minha vida eu trabalhei com projetos de M&A, estruturação societária, implementação de governança corporativa, que é o grande tema, o tema guarda-chuva, que absorve uma série de iniciativas de ferramentas que são utilizadas no dia a dia das organizações. Eu vi que circulou no invite, nos materiais de divulgação, a minha atividade como sócio do Batista Luz Advogados. Eu até trago aqui como novidade que eu me licenciei definitivamente da advocacia. Né? Eu tinha um resíduo de atuação aqui como sócio de um escritório, já não era um advogado atuante, venho me dedicando ao trabalho da ABC Ventures, e agora na virada do ano de 20 para 21, eu definitivamente fiquei com o chapéu ABC e vou operar daqui para frente com o conhecimento jurídico, mas como conhecimento legado para minha atividade, não necessariamente numa função de advocacia. A IBSEED para quem não conhece, é um fundo de investimento novo, é um fundo que tem 40 milhões de reais, atualmente tem 10 empresas investidas, ele nasceu no final de 18, início de 19, agora em 21 a IBSEED vai iniciar a captação do seu segundo fundo. Nós temos a ambição de ter um fundo de 100 milhões de reais, com uma hipótese eventualmente até de um fundo um pouquinho maior. E a ABC ela tem feito investimentos, ela tem um aspecto que caracteriza ela, que é o foco em um modelo de negócio. Né? Nós olhamos para o software as a service, para o software na nuvem, preferencialmente B2B, sempre dentro do Brasil, no estágio seed, como o próprio nome do fundo já sugere. Dentro dessa jornada de estruturação do fundo da IBSEED, uma das missões que eu recebi, isso foi um pouco objeto da nossa última conversa no ano passado, uma das grandes missões que eu recebi pelos meus colegas de trabalho foi decifrar o modelo de investimento brasileiro, com a sua estrutura societária, com seus veículos de investimento, entendendo que esse modelo deveria se conectar a uma esteira de venture capital, que é uma esteira global, e que tem as suas práticas no modelo americano, com empresas que estão domiciliadas em Delaware, no modelo americano que exige muitas vezes que as empresas tenham uma estrutura em Cayman, né, e que, por sua vez, passem a adotar as regras de venture capital em um padrão, de certa forma, estabelecido pelo mercado americano nos últimos 20 a 30 anos. Então, a minha preocupação desde 2017, quando eu comecei a estudar o tema até hoje, já se vão 4 anos, é exatamente fazer um link dos movimentos. Né? Como é que a gente nasce no Brasil e entra em um roteiro para nos mantermos conectados à esteira de venture capital sem uma fricção com o modelo de investimento tradicional americano. Como catalisador desse ambiente de descoberta e de pesquisa, eu tenho a minha atividade pro bono junto à Endeavor, como mentor Endeavor. Eu sempre trabalho dentro da Endeavor os temas de acesso a capital e de governança corporativa. Da mesma forma, tenho desenvolvido esse trabalho junto ao IBGC, e aí em variadas frentes. Eu ajudei a estruturar a publicação de governança para startups, eu liderei a comissão de governança para startups na sua fundação, e hoje eu faço parte de um comitê gestor que organizou a primeira edição, indo para um segundo ciclo do programa de mentoria do próprio IBGC com algumas entidades parceiras. Né? A primeira edição foi em parceria com o Cubo, e então eu tenho estado próximo dessa nascente de empresas e de empreendedores através dessa rede Endeavor, IBGC, IBSEED Ventures, como o meu grande banco de dados para as minhas percepções e pesquisas. Tá? É um pouco disso que eu vou dividir com vocês hoje. E aí, dentro do tema, né, eu fiz uma provocação lá atrás, quando nós estávamos falando no último painel de governança sobre o Stock Option Plan. E por que eu fiz essa provocação? Porque dentro da estrutura de governança, recuperando um pouco da nossa conversa anterior, independente da fase em que as organizações se encontram,
usualmente elas têm alguns pilares temáticos que sustentam a sua jornada. Nós temos ali um pouco de sociedade e estratégia, nós temos o cuidado com a propriedade intelectual. Como um terceiro pilar, nós temos pessoas e recursos envolvidos na estruturação da organização, e como um quarto pilar, nós temos uma lógica de processos e accountability. Então, sem querer retroceder no ponto da conversa anterior, o meu objetivo é apenas resgatar que o tema de Stock Option Plan, dentro do pilar recursos e pessoas, que é um pilar fundamental dessa base que lastreia a estruturação dos negócios ao longo de toda a jornada, eu entendo que é a ferramenta mais estratégica a ser utilizada no ambiente de pessoas, de venture capital e de empreendedorismo, é o Stock Option Plan. E, ao mesmo tempo, a minha inferência pessoal em relação à jornada recente é a matéria mais maltratada pelos empreendedores e pelas empresas de um modo geral. Quando nós fazemos investimentos, nós fazemos diligências, nós nos deparamos com documentos, e é muito comum nós encontrarmos situações de propostas de vesting documentadas de forma simples, em estruturas jurídicas inadequadas, sem um alinhamento claro de tudo que pode acontecer. Isso muitas vezes gera um ruído na hora de implementação ou de término de uma relação com uma pessoa-chave que estava, teoricamente, prestigiada por um programa de opção de compra de ações, que seria o nome adequado aqui para a nossa terminologia local. Então, eu acabei me dedicando a entender um pouquinho e criei aqui algumas lógicas para passar para vocês sobre a perspectiva de como estruturar, como começar e qual é o contexto ideal desse tipo de ferramenta. Então, como conceito, nós temos um plano de incentivo a longo prazo, né? E essa perspectiva de longo prazo é algo que vale a pena grifar, não é algo que deve ser utilizado de maneira imediatista. Como natureza, acredito que a gente vai poder discutir um pouquinho isso, especialmente pelas movimentações recentes do marco legal das startups, mas idealmente, e aqui eu estou olhando mais para o modelo americano e menos para a discussão de marco legal de startups no seu panorama atual, idealmente nós estamos tratando de uma ferramenta que tem um viés mercantil, que tem uma natureza societária. Nós atribuímos participação societária às pessoas beneficiadas pelo programa. Sob a perspectiva de objetivo estratégico, ela é uma ferramenta fundamental para empresas de estágio inicial. E a grande utilidade dessa ferramenta é a atração e a retenção de pessoas-chave ou de talentos que busquem, de um modo geral, um alinhamento de construção de valor em conjunto a longo prazo. Eu considero esse tema um tema de altíssima relevância, como já comentei, dentro do pilar de pessoas e de recursos. É um erro que não pode ser cometido, é uma negligência ou um desentendimento sobre todo o benefício que essa ferramenta pode trazer. Alguns conceitos básicos que devem ser dominados para que a gente converse adequadamente sobre esse ponto são conceitos de cliff, vesting, option. Ao final do nosso papo, eu vou jogar ali no chat alguns links de vídeos curtíssimos, brasileiros ou americanos, alguns mais antigos, outros nem tão antigos assim, mas que são vídeos que ajudam a fortalecer um pouquinho desses conceitos e são vídeos de consumo rápido de pessoas conhecidas aí do nosso ambiente de negócios. Bom, dentro de um frame de estruturação do programa, eu costumo dividir a abordagem em 4 grandes campos. Né? O primeiro campo que eu considero relevante é o momento adequado para a estruturação do programa. E por que eu trago esse aspecto à mesa? Porque, originalmente, quando eu coloquei o pé no mercado de investimento, como eu comentei com vocês, isso era, 16 eu já estudava, 17 nós começamos a operar, ainda em hold, antes de estruturar o fundo. Naquele momento, o que nós encontrávamos? Nós tínhamos um ambiente populado basicamente por aceleradoras, investidores anjo, e nós tínhamos alguns fundos de investimento que faziam rodadas de série A. A Venture era uma
das precursoras já naquele momento. Aqui no Sul tinha um trabalho da UOL em andamento, mas nós tínhamos pouco capital no meio do caminho. Consequentemente, o que nós ouvíamos dos gestores ali de Redpoint, DGF, Astela, eBricks, a turma, né, Monax, a turma que populava o ambiente, que o Stock Option Plan era um problema de um ambiente de maior maturidade e que ele deveria ser estruturado, teoricamente, numa rodada de Série A. Então, quando nós tínhamos uma discussão sobre a estruturação do programa, nas negociações de investimento de rodada de Série A, esses fundos costumavam exigir dos empreendedores a separação de um volume de ações ou de um volume X de participação societária que seria destinado em algum momento da jornada para pessoas-chave que tivessem a hipótese de contribuir, como contrapartida poderem ter uma participação societária e um ganho patrimonial por conta dessa participação societária. Mas a realidade é que, né, como todo e qualquer ser humano, é bastante difícil que a gente, em um determinado momento da jornada, vamos lá, eu tenho 4 sócios de participação igualitária numa empresa, cada um tem 25%, e a gente chega lá numa conversa, olha, agora todo mundo tem que abrir mão de 10% do que é seu, porque nós vamos formar um option pool, né? Uma fatia de ações que vai ser futuramente destinada para atrair pessoas-chave. Isso não era tão intuitivo à época. Hoje, felizmente, isso já está mais presente, mas é uma mensagem que eu deixo aqui de forma importante. Na minha perspectiva, nós deveríamos ter, não o programa, mas a semente do programa, que é o alinhamento entre os sócios, para separar uma fatia de capital em momento zero. Se de alguma forma nós não formos usar essa fatia de capital para atrair ou para reter talentos, ela retorna para os sócios de forma pró-rata, ela retroalimenta a participação de cada um na proporção em que cada um é sócio da empresa. Mas, idealmente, para que a gente não entre numa discussão de eu não vou abrir mão de pool, você que tem mais é que tem que abrir mão, eu não vou me diluir, vai diluir só você. O ideal é que os sócios já em momento zero, quando estruturam a organização, sabendo que isso vai ser uma exigência para aqueles que querem entrar na esteira de Venture Capital, tenham uma reserva de participação pré-definida num viés de autodiluição. Tá? Com isso, a gente tem um menor risco de ruído entre os sócios e, ao mesmo tempo, a gente já expõe para os investidores da cadeia uma evidência de sintonia da empresa com boas práticas de mercado e com boas práticas de venture capital dentro do seu modelo mais conhecido. Em termos de avanço, né, na linha do tempo, eu diria que, uma vez separada a fatia de capital social que vai ser destinada ao option pool, existe um momento em que nós começamos a desenhar as caixinhas das funções-chave que a organização precisa para crescer e para escalar a sua operação. Então, se num primeiro momento nós temos ali 3 co-founders que fazem tudo, num segundo momento nós começamos a desenvolver ou a descobrir algumas lideranças, e logo na sequência a gente já começa a olhar para a organização de forma um pouco mais agnóstica. A gente começa a estabelecer as caixinhas das funções-chave. Então é óbvio que eu preciso de alguém olhando para marketing, eu preciso de alguém olhando para vendas, eu preciso de alguém olhando para engenharia, para produto, eventualmente de forma separada, eu preciso de alguém olhando para a parte financeira, eu preciso de alguém olhando para talent, para RH. São funções óbvias aqui, né? E por mais que elas estejam descobertas, existe um momento da jornada em que o empreendedor diz, poxa, está na hora, eu preciso trazer um líder para a área de vendas. A gente já não suporta mais a divisão de tarefas dentro da estrutura inicial de co-founders. Eu preciso trazer um líder para a área de recursos humanos. Eu preciso trazer um líder para a área de produto. Então, eu costumo dizer que quando eu consigo nominar pessoas ou posições-chave e que demandam o recrutamento de lideranças que, por sua vez, têm uma maior senioridade e, eventualmente, uma maior ambição, esse momento ele é um momento que sinaliza de forma clara que o meu programa de Stock Option Plan ele deveria começar a sair do chão.
né? Os americanos têm muito isso. Quando a gente ouve os talks de empreendedores americanos, eles falam, poxa, a minha primeira pessoa-chave foi o meu CFO, a minha primeira pessoa-chave foi o meu sales, minha primeira pessoa-chave foi produto. Eles têm muito isso, né? No histórico, eles gravam as primeiras pessoas-chave que eles trouxeram como lideranças, né? Então, a sinalização é, quando a gente começa a evidenciar a necessidade de contratar lideranças externas ou de reter pessoas que se desenvolveram como líderes internos para funções-chave, é mais do que hora de termos uma reflexão e um programa bem estruturado, tá? E, obviamente, seguindo essa linha do tempo, né, a gente deve poder expor o benefício, a regra, o conteúdo desse programa antes do recrutamento, né? Então, o programa ele deveria estar pronto antes do recrutamento. Eu perco e isso eu comecei a ver de forma importante, né? Nós estamos atuando no estágio seed há 3 anos. As empresas do estágio seed hoje já perdem talentos ostensivamente na fase de recrutamento por não conseguirem trazer para a mesa de recrutamento parâmetros claros do programa de Stock Option Plan. Eu brinco assim, uma coisa é fazer promessa, outra coisa é fazer contrato. A gente ainda vê muita promessa, a gente ainda vê pouco contrato. E o que a gente tem é uma safra de empresas que já se desenvolveu no Brasil, que consequentemente formou executivos maduros que estão dispostos a sair de posições de head, de diretoria, de gerência, como a gente queira chamar, de empresas mais maduras, estão disponíveis para dar um passo atrás na carreira e se conectar a uma empresa de estágio anterior, desde que estejam incentivados por um viés societário de Stock Option Plan. Só que essas pessoas, elas também vêm com a sofisticação e com a vivência de um programa estruturado das organizações onde elas estavam posicionadas. Muitas vezes esses profissionais já cumpriram todo a linha do tempo necessária para acessar um volume de ações, um equity próprio do benefício, já estão beneficiadas pelo programa, não têm mais estoques à sua disposição e querem cumprir essa jornada de novo em uma outra empresa. Então eu diria que é um pecado mortal nós não termos o programa claro para trazer pessoas-chave já na fase de recrutamento, onde esse benefício e essa hipótese são trabalhadas para trazer pessoas importantes. Da mesma maneira, quando nós pensamos no programa e no momento ideal de ter ele, assim, quanto antes melhor, né? Reservamos o pool, desenhamos as caixinhas, antes de recrutar ou de reter, precisamos ter as regras claras. E aí, olhando para o conjunto de regras, um dos principais temas é nós termos uma destinação, né, daquilo que nós chamamos de beneficiários elegíveis do programa. São beneficiários elegíveis as seguintes pessoas, as seguintes posições, o seguinte público, né? E é o que nós mais encontramos, né, como regra geral. Pessoas-chave, já comentei bastante aqui, não vale a pena dar o double down na explicação. Os próprios co-founders, e eu acho que aqui tem uma ferramenta super importante de realinhamento a longo prazo. Nós sabemos que a jornada guarda surpresas, nós temos 2 ou 3 co-founders, nós fizemos uma distribuição de participação de capital social homogênea, mas as contribuições elas acabaram não sendo tão homogêneas quanto a participação na sociedade. E aí nós acordamos com um dos founders eventualmente desestimulado, um outro se sentindo pouco incentivado. E uma das opções que nós temos de equalizar o incentivo a longo prazo e de redistribuir um pouquinho de capital social, reconhecendo o mérito e a importância de cada um ao longo da jornada, sem que isso seja uma avaliação negativa de quem não tem acesso ao programa, mas como ferramenta de reconhecimento daquele que entregou mais do que a expectativa, nós também podemos atribuir para os founders a oportunidade de aquisição de participação societária dentro das regras de um programa de Stock Option Plan, por que não? E numa terceira vertical de maior intensidade, uma zona mais comum, nós temos aqui os advisors, né?
especialmente numa primeira jornada, onde nós não temos conselhos estruturados, nem conselhos consultivos, nem conselhos de administração, e num segundo momento, nós temos já conselheiros, board members, seja um conselho consultivo, seja um conselho de administração, também incentivados eventualmente por equity. E aqui eu deixo um ponto de atenção e uma nota pessoal minha. Eu tenho uma grande restrição para incentivo de conselheiros com equity. Mas eu também tenho que ter a consciência absoluta de que em N situações essa é a única moeda de troca que eu tenho para trazer alguém fantástico, que tem uma contribuição inquestionável, e eu preciso saber usar essa ferramenta, né? Então a ferramenta, quando ela está estruturada dentro de um plano, ela se apresenta de forma mais profissional, menos casuística, menos especulativa, e transmite um ar de maior profissionalismo até mesmo para aquele conselheiro que venha a se acoplar a um determinado trecho da jornada das empresas. Eu ouvi algum ruído de microfones abrindo, se quiserem me interromper, fiquem à vontade. Perguntas são bem-vindas. Seguindo aqui. Aqui eu acho que é um ponto super importante, eu vou detalhar em slides subsequentes, né? O que nós encontramos muito no mercado? Eu encontro muito cartas propostas, ou propostas, que misturam um pouco da relação de trabalho com estoque, né? E aí eu tenho uma brincadeira que eu faço assim, poxa, mas você recebeu uma offer de quantas páginas? De 2 páginas. Assim, então o programa não está bem estruturado. Eu tenho uma brincadeira aqui que normalmente quando a carta proposta de uma empresa que tem de fato um programa, um plano de opção de compra de ações bem estabelecido, ela tem de 3 a 5 páginas, né? Porque ela detalha uma série de aspectos que são reflexo de um modelo que está previsto em algo bem pensado e bem estruturado. Então, muitas vezes eu tenho ali uma promessa de doação de ações numa carta simples de 1,5 páginas em uma sociedade limitada, né? Se alguém aqui se identificou com essa cena, né, eu gostaria de registrar que é uma cena de potencial ruído. O ruído pode não vir à tona, mas a semente do ruído ela está plantada. Vai sair alguma coisinha verde debaixo da terra, ela pode virar uma flor, mas também pode virar uma erva daninha, né? Então, quando nós olhamos para esse tipo de estrutura, né, ela tem um defeito, né? A sociedade limitada não funciona bem com esse programa, a estrutura de cotas não funciona bem com esse programa, a estrutura jurídica para que ele fique de pé e que ele seja seguro para quem é beneficiado pelo programa numa limitada, demanda um tipo de contrato chato de fazer, porque eu tenho que ter todos os founders prometendo ceder uma fração das suas cotas, né, para isso ficar de pé de forma perfeita. Então, juridicamente, essas cartas propostas, elas não funcionam muito bem. Então, sob a perspectiva de estrutura ideal, eu olho muito para a estrutura jurídica de Cayman, tá? Quando vocês vão fazer... Pessoal, não sei se alguém aqui já passou por uma rodada de captação por fundo gringo, que exige a redomiciliação da empresa, né? Eu exijo que você estruture a empresa em Cayman, a empresa de Cayman, ela vira dona do Brasil, né? Ela é dona da participação societária, consequentemente, todo o meu regramento de relação societária está em Cayman. Em Cayman, nós temos um conjunto de documentos de minutas, é um pouquinho diferente no Brasil, a gente tem o contrato social e o acordo de sócios, né? O estatuto social da SA e o acordo de acionistas. Em Cayman, a gente tem documentos compartimentados. Um dos principais documentos de Cayman, uma das principais minutas de Cayman, e que segue o padrão americano da National Venture Capital Association, da NVCA, trata de Stock Option Plan. Se vocês olharem para esse documento, o índice dele esgota todo tipo de tema que nós temos que tratar para preparar o plano. Então, ele fala de público-alvo, de pessoas elegíveis, de milestones a serem alcançados, de regras de desenvolvimento, de regras de compra, de regras de venda, de regras de término de relação, de regras de conduta, né? Para que
aquele percentual de capital social seja de fato direcionado para um beneficiário. O plano, como regra maior, ele normalmente vem junto com ele, vem um modelo de contrato que deve ser utilizado sempre que um profissional for beneficiado pela hipótese de acessar ações daquele option pool. Então nós temos um plano, nós temos um template de contrato. Quando nós vamos descendo um pouquinho, nós vamos para a área de RH, aí sim nós temos uma carta proposta completa. Porque a carta proposta ela é um resumo do contrato, que por sua vez é um resumo específico do plano para uma posição-chave. Então, quando nós olharmos para uma estrutura de Stock Option Plan e nós tivermos apenas uma carta, ou um pouquinho melhor, tivermos apenas um contrato, nós deveremos nos questionar, né, e entender se isso não deveria fazer parte de um regramento maior, que é o plano como o grande guardião que evita a subjetividade do gestor na atribuição de capital ou de participação para qualquer pessoa. Tá? Porque ele determina a forma de consumo, de aprovação e de desenvolvimento dessa relação a longo prazo. E aí, como quarto pilar de regras básicas, tá, que eu gostaria de compartilhar com vocês, vem aqui pontos que são já pontos de maior polêmica ou de maior discussão em algumas conversas que eu tenho tido. O principal ponto que nós temos que tratar entre nós é a questão de preço. Tá? A definição de preço. E aqui nós temos, como eu já comentei, um histórico de situações em que foi prometido um equity a custo zero. Isso significa doação. Doação de participação societária, ela não funciona de modo adequado no direito brasileiro, seja para uma sociedade limitada, seja para uma SA. Ela gera uma trabalheira enorme para uma ferramenta que tem uma forma de simplificação importante. Tá? E aí, quando nós falamos de preço, nós temos a hipótese de definir o preço e nós temos liberdade aqui para definir o preço acima de tudo. Mas eu preciso deixar aqui a provocação de que o padrão, que eu diria assim, mais adequado para quem está olhando para um mercado americano como o bench, é o conceito de valor justo, que eles utilizam como fair market value, que normalmente guarda uma relação com marcação de valor em rodadas de investimento. O americano está muito orientado a marcar valor do portfólio com base na rodada de investimento. Tá? Então a empresa, ela normalmente vale o pre-money da rodada atual. Né? A gente pode até pensar no conceito de post-money, né? Mas normalmente a gente tem uma tendência a entender que a empresa vale o pre-money. Porque o post-money é a soma entre o valuation pre-money de 8 milhões de reais, mais o aporte que eu fiz de 2 milhões de reais, eu chego num post-money de 10, falando básico aqui. Então a empresa ela só vale 10 se eu aportar o capital. O valor dela antes disso é 8. Então, normalmente, dentro da rodada, o viés de marcação de valor mais conservador é o pre-money. Tá? E aqui nós temos uma zona de divergência jurídica e de ferramentas para determinar a estruturação de valor e de preço. Né? Se você for para um modelo de investimento com redomiciliação em Cayman, é bastante provável que o seu investidor vai exigir de você a contratação de um software que é o Carta. O Carta, ele costuma, através de insumos de demonstrações financeiras e informações de performance projetada para ciclos não muito longos, você vai lá no Carta e você roda um formulário de avaliação que é o 409A, o 409A Valuation. Né? Então, o Carta, ele atualiza de tempos em tempos o valor patrimonial das ações e ele explode na tela do Carta
por classe de ações, e aí dentro das classes de ações, nós temos as ações do programa, né, do Stock Option Plan, e nós temos ali o preço de aquisição das ações. Né? E aí, o profissional que está beneficiado pelo preço de aquisição, ele começa a acompanhar a valorização patrimonial através do seu login, do seu acesso ao carta. No Brasil, nós temos uma situação um pouquinho diferente. Né? No Brasil, a marcação a valor justo, né, ela tem uma dinâmica ainda instável. Quando nós temos estruturas de holding, é um critério gerencial do gestor, entender quanto a empresa vale. Né? Quando nós temos a estrutura de holding investindo, né? Normalmente o investidor tem essa preocupação de marcar o valor do seu ativo. Né? Então, ele está mais orientado a rodadas. Quando a gente vai olhar para um fundo de investimento em participações, que é o meu caso, um FIP regulado pela CVM, eu tenho que todo ano contratar um avaliador independente que faz uma marcação de valor com base em normas, mas, na essência, essas normas determinam que eu construa um fluxo de caixa projetado com critérios de taxa de crescimento, de margem bruta, de funding, de ciclos de saída, de taxas de risco, de taxa de crescimento na perpetuidade, ou seja, uma zona de extrema subjetividade para marcar valor. Então, um dos pontos-chave do programa é nós termos uma regra clara e simples de marcação de valor para facilitar a definição do preço de aquisição. E a partir daí nós vamos falar de como pagar. Né? Entre ter preço e ter forma de pagamento flexível, nós estamos tratando de mundos distintos. Às vezes eu vejo alguns empreendedores falando, poxa, mas ele não vai ter como pagar. Eu disse, mas e se você fizer isso em 60 suaves prestações? Né? Então, assim, a gente tem uma coisa, eu exerci opção. A outra coisa é, eu tenho a carência de 12 meses e vou pagar em 60. É a forma de pagar. O que não funciona é a gente doar. Quando a gente doar, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ao final ali nas discussões, a gente começa a se aproximar da zona que eu gostaria de fugir, que nem o diabo foge da cruz, que é a zona de tratar isso como salário e ter uma discussão lá no ambiente da Justiça do Trabalho brasileira se isso aqui é salário, se isso aqui compõe remuneração. Eu não gostaria de ter essa discussão. Então, o preço e a aquisição são condições fundamentais para que a gente elimine por completo o risco trabalhista dessa operação. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Tá? Isso não é uma forma de pagar menos salário. Tá? Eu já afirmo aqui categoricamente. Eu não devo fazer uma conta de eu vou pagar 12 mais 3 em ações. Eu não deveria expor essa conta. Eu posso pensar nessa conta. Eu posso argumentar. Eu não deveria trabalhar num racional formalizado com essa conta. Tá? Eu não estou doando. O salário ele é uma troca pelo trabalho que tem só uma condição, eu trabalhar. O acesso à opção de compra tem uma outra condição, que é pagar por ela. São coisas absolutamente distintas. Eu só tenho o direito de pagar porque eu trabalhei. O trabalho me leva a ter direito de pensar na decisão de compra. O trabalho não me leva a ser dono de ações. Ele me leva ao direito de comprar ações. Isso é muito importante para que a gente tenha um programa bem alinhado desde zero. E aí os milestones de acesso a essa opção, eles podem ser quantitativos, podem ser qualitativos. Né? Então, o que a gente vê de mais comum? O fator tempo. Eu passei tanto tempo, eu fui adquirindo o direito de comprar um volume X de ações. Né? Mas nada impede que o gestor estabeleça milestones de performance. Eu tenho que ter atingido tanto de receita, você tem que ter implantado a nossa unidade nos Estados Unidos, no nosso programa de internacionalização, você tem que ter atingido uma retenção na base, falando para SAS, um churn inferior a 2%. Assim, a gente pode estabelecer o milestone que a gente quiser aqui. Qual é o problema do milestone qualitativo de performance? É que dificilmente eu consigo julgar, atribuir um KPI a um responsável. Né? Sempre eu vou ter uma discussão interna, assim, poxa, mas eu não atingi a minha meta de churn
porque eu tenho um problema de produto. E eu sinalizei várias vezes lá para minha turma de produto que eu precisava dessa correção. Eles me deixaram lá num backlog infernal, infinito, que nunca acabou. Eu estou perdendo o cliente por causa disso. A minha meta não é justo que eu não tenha acesso à opção de compras por conta dessa má performance, porque ela não é atribuída a mim. Então, quando eu tenho milestones qualitativos, eu tenho que ter a consciência de que, assim, não é a consciência, eu devo ter a certeza de que eu consigo isolar performance contra KPI. Né? Porque se ela é interrelacionada com performance coletiva, eu corro um risco de ter um profissional insatisfeito que não atingiu o milestone porque isso não estava ao alcance do esforço que ele poderia fazer para atingir aquele milestone. Tá? E aí, de um modo complementar, as regras gerais do plano. Né? A gente encontra muito regras de início, como começa, em tanto tempo você vai ter acesso a tanto. A gente fala um pouco menos de regra de meio. Beleza, depois que eu adquirir, como é que eu vou pagar? Mas se eu sou sócio, que tipo de informação eu vou ter? Que tipo de decisão eu vou participar? Se for vendido, o que acontece com o meu capital? Especialmente regras de fim. Né? E se minha relação de trabalho terminar? O que acontece com o volume de ações que eu adquiri? A empresa tem direito de recompra ou não tem direito de recompra? Se a empresa tem direito de recompra, qual é o preço de recompra? É a mesma regra? Qual é a regra? Se a empresa tem direito de recompra e se ela recompra, esse percentual ele volta para o option pool ou ele não volta para o option pool? Ele vai para quem? Se eu encerrei a minha relação porque eu quebrei uma regra de no compete ou de confidencialidade com a empresa, eu tenho direito de recompra com penalização de quem descumpriu a regra? É o preço de recompra menos X de multa? Se eu encerrei a relação por iniciativa minha, eu não quero mais trabalhar lá, mas eu preciso saber, eu vou receber esse dinheiro num evento de liquidez. Que tipo de informação eu recebo até o evento de liquidez acontecer? Eu saí da empresa, eu vou receber um percentualzinho aqui transformado em dinheiro o dia que ela for vendida, mas daqui até lá eu fico às cegas. Qual é a informação que eu recebo? Eu sou acionista. O direito de informação ao acionista no Brasil, especialmente ao minoritário, é um direito valioso, protegido, importante. Se eu não falar nada sobre isso, eu corro o risco de estar tendo que prestar contas e abrir informação de forma desestruturada para um volume grande de pessoas que nem mais está dentro da organização. Tá? Então, pessoal, esses são os 4 pilares básicos do plano. Aí aqui eu vou trazer um frame complementar em cima do que eu falei, mas também dentro daquela linha de conversa inicial, queria fazer uma mini pausa para saber se alguém tem alguma dúvida até aqui. Pessoal, se alguém tem alguma dúvida, pode abrir o microfone e fazer. Bom, vou tocar mais um pouquinho aqui então, Guilherme. Eu tenho várias, mas não sei se tu vai abordar isso aí logo na sequência, então vamos deixar para o final. Bom, no final a gente faz uma discussão aberta então. Eu vou falar um pouquinho mais do mesmo, mas vou trazer aqui numa perspectiva de organização societária e fóruns de decisão sobre esses 3 pilares ideais que eu comentei com vocês. Tá? Então, assim, trazendo numa perspectiva um pouco diferente o mesmo conteúdo que eu divido com vocês aqui, né, eu tenho o plano. O plano, idealmente, é uma matéria a ser deliberada entre sócios. Né? No Brasil, nós temos aqui em SAs a Assembleia Geral, vou ter aqui uma Assembleia Geral extraordinária para aprovar o plano. Né? E, normalmente, por que isso é um tema de sócios? Tudo que envolve movimentação de participação societária no direito brasileiro, ela está orientada a um princípio de que, para vender a participação que eu tenho para um terceiro, eu tenho que antes oferecer isso dentro de casa, naquilo que a gente chama de direito de preferência, para que alguém em igualdade de condições possa cobrir essa oferta e comprar mais participação.
Então, se é verdade que a cada movimento de venda de ações para um novo acionista eu tenho que oferecer dentro de casa, para que eu não passe por esse roteiro de forma desorganizada, gerando um desalinhamento de opiniões entre os sócios, eu antes aprovei numa assembleia de sócios um volume de ações que podem ser emitidas para terceiros que hoje não são sócios, sem que nós tenhamos que oferecer o direito de preferência dentro de casa. E em condições de aporte ou de pagamento especiais, com preço especial. E é por isso que é importante o alinhamento formal em uma assembleia de sócios. Descendo um pouquinho no juridiquês aqui, quando nós olhamos para o Brasil, numa limitada, nós não encontramos uma estrutura jurídica que permita reservar ações, porque eu tenho uma sociedade que a gente chama uma sociedade de pessoas, eu tenho cotistas, e aí cada um tem que abrir um pouquinho mão das suas cotas. Eu não consigo ter cotas em tesouraria, que é uma coisa que a gente chama, né? Cotas que são de propriedade da própria empresa. Eu não consigo ter isso numa limitada. Já numa SA, assim, vai ter um ou outro advogado que diz que dá, mas é um tema polêmico, então é melhor não tentar, né? Já numa SA, eu consigo ter ações em tesouraria, mas eu também consigo ter uma ferramenta que é aprovada numa assembleia, que se chama capital autorizado, né? Os sócios vão lá se reunir e dizem assim, olha, eu estou autorizado a emitir tantas ações quantas forem necessárias para formar até 10% de participação total, a serem direcionadas para atração e retenção de talentos numa condição especial de compra, de acordo com as regras do nosso plano. Então, os sócios eles estabelecem esse capital autorizado, essa fatia de capital, eles abrem mão de direito de preferência, eles olham para a estrutura, isso está no Brasil ou está fora do Brasil, então o juridiquês aqui que eu trouxe para vocês, Cayman é uma forma, Brasil é outra forma, então eu tenho que estar muito atento se é on ou offshore a minha estrutura. O ideal é que, se eu estou entrando numa esteira de venture capital, vamos olhar como o Cayman faz e vamos tentar adaptar o plano para o Brasil, né? E aí, com isso, eu dou um zoom nas regras gerais e menos no juridiquês da história. Muita gente me procura dizendo assim, poxa, mas como é que eu faço o contrato? Eu digo, não, vamos ver como é que a gente faz o plano. Porque se a gente vê todas as regras de relacionamento no plano, a gente adapta essas regras a qualquer estrutura societária, do Brasil ou fora dela. O dia que a gente virar uma SA está bem desenhado, o dia que a gente for lá para fora está bem desenhado, porque a regra de relacionamento com o beneficiário do programa, ela está estabelecida. Qual é o público elegível, como eu me torno beneficiário, como é que eu exercito a minha opção, como é que eu pago, como é que eu me comporto, como é que eu termino, como é que eu mantenho, como é que eu recebo o meu dinheiro. É disso que a gente tem que tratar. É disso que os sócios têm que tratar. Essas regras, elas são agnósticas em relação ao formato jurídico. Tá? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, assim, o ponto de partida são as regras gerais. Como é que começa, como é que se desenvolve, como termina. Depois nós vamos ver como nos acoplamos à estrutura jurídica. Né? Depois nós vamos ver quanto nós vamos reservar de ações. Idealmente isso já vinha reservado lá de trás para manter coerência com o meu discurso ali no ponto 1 do bloco anterior. E aí, dentro de uma estrutura um pouquinho mais organizada, aqui eu estou imaginando que a gente começou a utilizar stock option. Normalmente a gente está num momento em que a empresa já tem uma estrutura de conselho, e aqui eu trago como uma regra geral de governança aplicada a um estágio de maturidade maior. Tá? Enquanto não existir conselho, esse segundo bloco de decisões também é matéria de sócios. Mas eu estou assumindo uma cena em que nós já temos um conselho estruturado, né, porque nós já estamos contratando eventualmente C-levels, portanto eu já estou usando de forma mais intensa o meu Stock Option Plan para trazer gente robusta. Então essas decisões elas são tomadas em reuniões de conselho de administração, a gente abrevia como RCA, ou board meetings lá fora. E aí o que o conselho normalmente define? Ele define a alocação individual das ações. Né? Normalmente ele diz assim, beleza, eu tenho lá reservado tantos por cento, está definido pelos sócios,
Eu posso estruturar o programa, está definido pelos sócios, as regras gerais são essas. Tá, agora vamos olhar para essa companhia. O que é estratégico nessa companhia? É engenharia e produto? É o mais estratégico? É onde a gente está sendo assediado pelo mercado americano para trabalho remoto pagando em dólar agora? É só C-level? Beleza. Eu tenho que poder projetar um conjunto de pessoas a serem beneficiadas a longo prazo daqui para frente. Quando eu projeto isso, eu estabeleço o beneficiário potencial, mas especialmente o volume de ações para cada um daquele cluster de beneficiários. Quando eu estabeleço o volume de ações para cada um daquele cluster, eu somo, eu tenho uma projeção de crescimento de time, eu vou de 100 para 300 pessoas. Nessas 300 pessoas, eu estou imaginando que eu vou ter 20 pessoas elegíveis para o pool, nessa minha jornada de 100 para 300, e eu vou oferecer 10 mil ações para cada um, né? Eu tenho 200 mil ações para oferecer, o meu option pool é de 100 mil ações. Não encaixou, o programa está mal estruturado. Ou o meu programa é de 200 mil ações, eu consumi todo ele nesse ciclo. Ou o meu programa ele é de 400 mil ações, então eu ainda tenho 50% do meu option pool para um próximo ciclo de investimento. Então, normalmente, um conselho, e aí por algumas situações de empresas do nosso portfólio que já acessaram rodadas além da nossa rodada de entrada, eu tenho convivido com conselheiros de fundos de estágios mais avançados. E eu tenho tido a oportunidade de aprender com eles exatamente esse roteiro. É como se nós tivéssemos uma estrutura de plano de cargos e salários com uma fatia desse público que é beneficiária de compra de ações, e nós temos um valor total de ações, uma soma e um saldo para próximos ciclos, né? Para que a gente tenha um uso inteligente desse recurso. A partir da pré-aprovação desse quadro geral de beneficiários, volume individual, volume total, eu tenho um conselho que fiscaliza o uso adequado desse insumo, né? Assim, a diretoria não pode contratar alguém prometendo algo diferente daquilo que está pré-aprovado em conselho, que por sua vez observa as regras de um plano que foi aprovado no contexto societário, tá? Então, tentando dividir um pouquinho do dever de cuidado aqui, eu desço para o conselho com o uso estruturado e planejado desse recurso, que ele é finito e esgotável, tá? E aí nós descemos para a proposta, né? Aí nós temos uma margem de maior liberdade, aí de novo, eu estou fazendo essa cena aqui numa projeção de uma empresa um pouco mais madura, que tem esses 3 níveis de tomada de decisão já bem estruturadas, mas no fim do dia o mindset é o mesmo para o momento zero, quando eu tenho apenas os 3 co-founders, eu sou obrigado a pensar sob a perspectiva desses 3 chapéus, né? Então, assim, eu preciso que qualquer oferta que seja feita esteja orientada por um público beneficiário pré-determinado, dentro de um volume maior pré-determinado. Quando eu faço isso, eu dou uma liberdade de atribuição de options para o CEO, para o C-Level, qualquer que esteja no comando da definição da contratação de pessoas-chave. Então, quem está contratando está muito confortável para usar essa ferramenta numa mesa, porque sabe exatamente os limites da sua atuação e vai negociar em bases claras, né? Não vai ter aquela ligação. O que acontece, né? A gente está em conselho e vem aquela ligação. Hoffman, cara, uma empresa americana que está tentando levar um dev, eu não posso perder esse cara agora. Eu preciso trazer o cara para um conjunto de... Preciso dar uma option para ele aqui. Cara, mas de quanto nós estamos falando? Quanto consome? Quanto tem? Esse cara, quantos caras tem iguais a ele? Como é que tu vai comunicar isso internamente? Como é que a gente vai formalizar? Se isso não está estruturado, isso vira um problema na hora de reter essa pessoa, né? Vira uma correria, vira um casuísmo. Então, quando a gente tem as regras estabelecidas, o C-Level sabe como manejar o jogo e consegue colocar as cartas na mesa e ter a sua melhor performance na negociação de contratação e retenção. E aí, na hora de formalizar, eu tenho que usar aquele contrato modelo,
né, que já está pré-aprovado, vou preencher nome, data, volume de ações, cargo, ele está encaixado no programa e o RH vai passar a monitorar o cumprimento do programa. Né? O que é monitorar? Monitorar os milestones de acesso. Né? Porque eu tenho ali alguns eventos temporais que me determinam acesso à opção de compras. E por fim, não menos importante, aliás, o mais importante, assim, a má comunicação sobre a existência do plano ou sobre a atribuição de stock option para uma pessoa dentro de uma empresa pode ser catastrófica. Né? Você não deixar exposto de forma clara o porquê do acesso de uma determinada pessoa num determinado ambiente pode fazer com que outras pessoas questionem o fato de não serem beneficiários do programa também, porque elas, na sua subjetividade, entendem que elas contribuem tanto quanto aquela pessoa que foi beneficiada. Elas se comparam e entendem que não há uma distinção ou de hierarquia ou de função ou de importância estratégica dentro da organização. Da mesma maneira, não comunicar é uma perda de oportunidade absurda, né? Em termos de sinalização e incentivo para a construção de novas lideranças dentro de casa. Porque quando a gente diz assim, olha, o seu programa de desenvolvimento como potencial líder passa por uma jornada que leva você a ser beneficiário elegível como posição de um programa de Stock Option Plan. Caso isso faça sentido para você, você vai ter o risco de upside patrimonial. Cumprindo essa carreira, você chega num step onde você pode comprar ações da empresa. Tá? Então, normalmente, a comunicação é um ponto crucial do melhor uso do programa. E aí, para fechar aqui, abrir nossa discussão, tendo um tempo adequado para conversar, né, conceitos básicos aqui que eu gostaria de reforçar. Né, o que a gente encontra de mais comum são programas de 36 meses, normalmente, né, em que a gente determina que, a partir de um evento temporal de 12 meses, que nós chamamos de cliff, né, a partir de um ponto X na linha do tempo, e a gente atribui o nome cliff, você passará a ter o direito de, à sua escolha, comprar ações da companhia em condições facilitadas. Só que isso normalmente, esse direito, ele é diluído em termos de volume ao longo do tempo. E aí nós temos o período de vesting, né? Eventualmente ele é quebrado em anos, eventualmente ele é quebrado em meses, eventualmente em trimestres, eventualmente em semestres, que é a zona mais comum. Então assim, poxa, você vai poder adquirir 0,5% da empresa ao longo desses próximos 2 anos. A cada semestre você vai adquirir 0,125. Somando ao final de 2 anos, você vai ter adquirido 0,5%. Ou nós podemos usar isso num volume de ações. Né? Você vai ter a opção de comprar 100 mil ações, que me parece melhor em termos de comunicação. Tá? A gente lastrear a conversa em número de ações. Mas, poxa, então eu vou poder comprar 25 mil ações por semestre até chegar a 100 mil ações. E aí eu vou ter o preço da ação. E aí eu vou ter a valorização da ação. E aí eu vou ter de forma clara o ganho patrimonial que eu tive com a venda daquela ação. Especialmente quando eu consigo, de forma habitual, anual, recorrente, mostrar para o público beneficiário o quanto aquela ação está valendo. Tá? Então, um pouco dos conceitos que eu queria dividir com vocês são esses. Tá? Como eu comentei na última vez, sempre que eu falo sobre essas questões jurídicas / estratégicas do Venture Capital, eu tenho apenas uma intenção, e com isso, às vezes, eu peco por pouca profundidade, mas a minha linha de trabalho é uma só. É um mindset de evitar um erro básico. Né? O que eu quis compartilhar com vocês aqui hoje foi um conjunto de medidas e um stack de ferramentas que fazem parte de um conceito que, uma vez seguido, eu tenho certeza, evita o cometimento de erros muito básicos que geram ruídos na jornada. Com isso, eu encerro aqui o nosso papo.